O grupo de pesquisa em circo, o Circos FEF Unicamp, em parceria com o curso de Arte e Mídia da UFCG, apresenta o Pod Circos, uma série de podcasts sobre diferentes produções acadêmicas, científicas e artísticas que buscam ampliar nossa comunicação com a comunidade. Olá pessoal, eu me chamo Paula Bombonato, sou nascida e vivida na cidade de Toledo, interior do Paraná, e trabalho com o circo há mais ou menos uns 18 anos. Como eu fui parar, como o circo entrou na minha vida, foi bem cedo, na verdade. A minha mãe, a Tânia Piazeta, foi uma das pessoas que iniciou um projeto social de circo onde eu moro, é o Circo da Alegria, e é o projeto ao qual eu trabalho atualmente. Ela era professora de Educação Física na Escola Municipal Anita Garibaldi, e era um período onde esse bairro era bem complicado, a situação de violência, de criminalidade. Então foi proposto pela assistência social uma oficina temporária, e nessa oficina foram escolhidos alguns professores para participar, e a minha mãe foi uma das escolhidas, e o público-alvo eram adolescentes que tinham já algum problema de conduta, de comportamento dentro da escola, mas logo acabou virando um projeto com aulas regulares, em formato que a gente conhece por aí. E assim, ele foi levando por muito tempo, mas assim, super fez sucesso no bairro, na comunidade, a quantia de criança que tinha fazendo atividade, acho que os impactos, não era comum você ver uma escola de circo, ao mesmo tempo que fazia sucesso, também tinha bastante preconceito das pessoas, um bairro de pessoas mais carentes, pouco acesso à cultura, então assim, tinham uma visão ainda meio marginal do que era a atividade do circo, que isso aí não dava futuro, então teve essa questão também, mas logo de cara ele já mudou a vida de muita gente, né? O projeto cresceu muito rápido, então logo o município foi obrigado a estruturar melhor. O projeto deu um salto assim muito grande em pouco tempo, acredito eu, assim, e acho que conforme ele foi ganhando espaço tanto dentro do bairro quanto dentro do município, aí começou assim, a investir, ter um olhar um pouco diferente. Como ele estava instalado dentro de uma escola, então não demorou muito para se criar uma equipe onde se tivesse uma coordenação pedagógica, onde se tivesse professores com horários de planejamento e essa estrutura que mais ou menos tem dentro da escola, né? E isso contribuiu muito para o crescimento do projeto também, para a qualidade do trabalho. Ao longo do tempo a gente recebeu vários prêmios, Embracon, Unicef, então assim, tenho muito orgulho de fazer parte disso já há bastante tempo. Só esse evento aí eu já estou há uns 15 anos na mostra, o festival com 12 anos eu estive desde o primeiro, junto com a minha mãe, com o meu padrasto, a gente conseguiu executar, fazer com que saísse do papel, deixasse de ser só uma ideia e ele acontecesse. Acho que várias coisas ao redor, elas contribuem para você como professor, não só a técnica, não só a questão social ou só educacional, eu acho que a mistura delas todas, né? Eu, para mim, que vim da ginástica com um treinamento mais regrado, mais técnico, e me deparei com a atividade do circo social, mais lúdica, mais cativante e desafiadora também, acho que a junção das duas foi fundamental para o que eu sou hoje como professora. Na verdade, não precisa excluir a qualidade da técnica, mas também não descartar atividades extra que proporcionam também um aprendizado interessante e acho que um crescimento maior como pessoa para os alunos. Como agente de projeto social, acho que o circo como essa ferramenta de transformação é o principal objetivo. E aprendi com a minha mãe também a estudar muito. Minha mãe foi uma pessoa que sempre incentivou muito o estudo dentro do projeto e sempre nos levou para cursos, para formações. No período aqui, a nossa região não tinha uma movimentação de circo tão grande, então a gente não tinha muito onde buscar essas informações. Então a gente ficava restrito a formações da assistência, da educação, mas eu acho que foram fundamentais para quando a gente rompeu essa bolha e conheceu o circo realmente da forma com que ele é tão grande e o quanto ele tá esparramado por todos os lugares. Então acho que foi bem interessante me aprofundar nessa questão do social, me envolver realmente com os alunos. Hoje você vê que o que eu preciso para me aperfeiçoar, para me atualizar, ele está no dia a dia. A técnica, como nós somos uma escola que ensina sobre a base, o que a gente sabe hoje é o suficiente para ensinar o movimento. Hoje em dia eu penso muito mais sobre o que eu posso ensinar através deste movimento. Então, toda a minha bagagem artística, seja em relação à ginástica, ao balé, ao teatro,
as artes plásticas, acho que elas contribuem. Hoje, como eu penso, quando vou construir um show, ele é uma construção múltipla, com a participação dos alunos em todo o processo. O estudo sobre a temática, a escolha dos movimentos, dos materiais, o porquê, o estudo sobre a cultura do que a gente vai trabalhar. Eles participam de todo o processo de construção hoje, seja de cenário, de adereços, de figurino. A gente discute muito sobre a infinidade de assuntos que rodeiam a temática que a gente adota. E, inclusive, como elas impactam, como se relacionam com a nossa atualidade. Assim, é muito interessante trocar esse tipo de ideia e assim, dividir um tatame ou uma sala de aula que seja com esses jovens que eu atendo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Como formadora, eu enfrentei e enfrento ainda várias dificuldades. Eu acho que o circo, ele vem crescendo de uma forma e vem se transformando e se adaptando para estar hoje dentro de escola, para estar dentro de academia, que era uma coisa que é nova. Então, assim, quando a gente iniciou com aulas de circo, quando eu comecei, não tinha muito onde buscar referências de como eu aprendo a dar aula de circo, tá? A gente conhece alguma coisa do movimento ou outro, mas como eu vejo um DVD do Circo du Soleil e uso aquilo como material ou referência, pra mim dar uma aula de circo pra criança dentro de uma escola de um projeto social, que na verdade o começo era isso. Você não tinha livros, não tinha acesso a material, não tínhamos acesso, não conhecíamos pessoas, outros grupos quase, para poder ter trocas, para fazer formações. Então a gente foi muito à nossa maneira. Então isso foi um pouco difícil, mas não impediu de a gente chegar onde a gente está, né? Hoje eu ainda encontro dificuldades, porque acho que conforme a gente vai aumentando, o projeto foi ficando grande, foi tendo cada vez mais respeito, mais respaldo, a gente precisa melhorar ainda mais a qualidade do nosso trabalho. E assim, o Circo da Alegria é um lugar onde formou alguns formadores. Então, assim, tanto que hoje a gente tem na nossa região mais de 20 municípios que atendem com atividade de circo, e os professores, a maioria formados dentro do Circo da Alegria, que foram para interior, que formaram outras pessoas. Então, assim, eu vejo a referência e o quanto a gente é importante em como o circo funciona aqui na nossa região. Então, me preocupa muito a qualidade do que a gente ensina, o diálogo que a gente tem com esses projetos. Então, assim, para mim, manter uma equipe hoje de professores, de instrutores dentro do Circo da Alegria, que entendam essa responsabilidade, que consigam enxergar o circo como uma ferramenta de transformação, que não é apenas montar um show bonito, que é sim a forma como eu uso aquele movimento, como eu uso aquele show para proporcionar um crescimento bem maior para esses alunos que estão aí. Essa é uma das nossas dificuldades. E assim, outra das dificuldades também é que conforme você cresce, a nossa demanda de material, de recursos, ela também aumenta. E aí a gente encontra alguns empecilhos, porque não é comum você ter um circo dentro do serviço público vinculado à educação, onde eu possa contratar um instrutor de circo. Nós temos um concurso público, se levou anos até chegar nesse ponto, mas foi uma coisa fundamental para a melhoria da nossa atividade, como compra material, né? Hoje a gente vê a necessidade de ter uma equipe pedagógica, de ter um assistente social, de ter um coordenador pedagógico, de ter psicólogo. Então, assim, você vai vendo que essa demanda de recursos, de tanto material quanto humano, ela aumenta bastante. E aí a gente encontra dificuldades na questão de políticas públicas, né? Acaba que você tem que criar, não existem muitas políticas para isso. Então você tem que criar muita coisa. Acho que é um caminho um pouco difícil. Acho que dica, conselho, quem sou eu para dar conselhos, né? Mas assim, uma coisa que funcionou para mim, pelo menos, é que a gente enxergue além da atividade do circo, além do movimento, do espetáculo, que a gente consiga ver o poder que o circo tem na mudança da vida dessas crianças. Eu acho que quando a gente consegue colocar neles a responsabilidade, o compromisso, o espírito coletivo, quando a gente coloca melhor a autoestima deles e tudo mais, eu acho que o resultado de um bom espetáculo é inevitável. Enfim, eu acho que é isso. Eu sou apaixonada pelo circo, agradeço ele ter entrado na minha vida e eu espero que seja assim para todos vocês. Obrigada.
Obrigada pela atenção. Continue acompanhando nosso podcast em outras publicações no Instagram, @CircusFef, e na página oficial na web, Circus Unicamp, em parceria com Arte Mídia UFCG, pesquisando o ensino do circo.